Mas veja que Jesus fala assim: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele faz uma pergunta. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas como assim o sal perder o sabor? Nós temos que ter em mente que estamos na época de Cristo. Época de Cristo não tinha geladeira. Época de Cristo não tinha refrigerador. Época de Cristo, você não comprava o sal já todo selecionado. Aquele sal que você vai aqui no supermercado, você vai na mercearia, você vai ali no atacadão, aí já vem um sal já bonitinho, branquinho, lavadinho, já todo embalado, você só tem um trabalho de abrir e colocar no alimento. Não. Na época de Jesus, o sal era extraído, normalmente ali daquela região do Mar Morto, que é uma região salina. E o sal, ele podia vir puro, mas ele podia vir também misturado, porque ali era uma região de montanhas, era uma região que havia muitos minerais, então ele podia vir misturado com cálcio, podia vir misturado com outros elementos, e esses elementos, eles faziam com que o sabor puro do sal se tornasse insípido. E não tinha como fazer diferente, não tinha como escolher, porque do jeito que ele era extraído, ele ia para a feira, e da feira ia para o consumidor, e do consumidor ia para o prato dele, para o alimento. Então não tinha isso. Então às vezes o sal vinha puro, mas às vezes o sal ele vinha contaminado com algum outro elemento, porque ele foi extraído ali da terra. Então o sal ele se tornava insípido, sem graça, sem sabor, estragava o alimento. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Nós temos que ser o sal da terra puro. O sal da terra sem misturas. O sal da terra que não venha contaminado com alguma outra substância. Porque quando o sal é contaminado com outra substância, ele perde o seu sabor. Ele perde a sua qualidade de salgar, de temperar, de realçar o sabor do alimento. Se o cristão se contaminar, se o cristão viver as coisas desse mundo, se o cristão ele vier contaminado com as coisas dessa vida, com as coisas seculares desta vida, ele não vai ser o tempero certo, ele não vai apresentar o sabor correto, ele não vai ter o sabor com a qualidade certa para dar pureza, para dar qualidade, para realçar o sabor. E como nós temos nos misturado, como a igreja tem se misturado, por vários fatores, por várias razões, seja por maus líderes, seja por maus pastores, seja pela insuficiência da pregação da palavra autêntica de Deus, seja por razões políticas, seja por razões econômicas. Hoje briga-se por poder, briga-se por influência política, sobretudo, briga-se por membresia, prega-se um evangelho de facilidade para atrair público. Eu tenho certeza que essa mensagem que eu estou pregando aqui em outras igrejas, elas não seriam pregadas, com toda certeza. Eles têm alergia a pregações que confrontam a vida cristã. É o evangelho de facilidade, que é aquele evangelho que meramente faz um afago ao coração do ouvinte, mas não o levam ao confrontamento, não levam ao arrependimento e não levam a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Precisamos ser o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos assumir a atitude de sal e não vivermos misturados com as coisas dessa vida, mas vivemos a autenticidade da vida cristã.